o que eu acho é que o western foi uma tentativa, talvez não muito consciente por parte dos primeiros cineastas, estamos falando do western do início do século XX, de elaborar uma mitologia essencialmente norte-americana. Afinal de contas, os Estados Unidos eram naquele momento uma nação muito nova, muito jovem, não tinha uma mitologia própria. E é claro, como toda sociedade, existia uma demanda inconsciente interna por essa mitologia. Precisava haver uma mitologia, porque afinal de contas as sociedades criam suas características através das mitologias. As mitologias existem para isso, para resolver as contradições internas através de uma série de polaridades que se expressam nas histórias orais, em alguns casos, em algumas sociedades, e no caso específico da sociedade norte-americana, como estava surgindo justamente naquele momento da Revolução Industrial, da mecanização da economia e tal, ela vai encontrar o seu meio de expressão justamente no cinema, através do western. O protagonista do western é um herói. Agora, claro, esse herói ele vai mudar de face à medida que essa sociedade vai evoluindo, como acontece em toda a mitologia. A mitologia, na verdade, ela expressa a evolução dessa sociedade. Um traço que é evidente assim, da sociedade norte-americana e que vai aparecer de uma maneira também evidente no western é o individualismo. A sociedade norte-americana vai ser criada em cima dessa ideia de que o indivíduo ele deve ter liberdade para decidir o seu próprio destino. Isso é um traço característico da sociedade. E aí, dentro do western, isso aparece através dessas jornadas do herói. A violência no western, acho que quando se fala de uma violência justificada dentro do western, na verdade não está se falando da violência individual praticada pelo herói contra qualquer que seja o vilão. Na verdade, está se falando de uma violência coletiva, que é a violência cometida justamente durante o processo de urbanização da parte oeste do país. À medida que a sociedade americana, no século XIX, vai entrando em direção ao oeste, que é o período que a gente chama de faroeste ou de velho oeste, é o período em que os povos nativos daquele território vão sendo exterminados em nome da sociedade, em nome de um bem maior, que seria o progresso, né? A mecanização, a industrialização do país. O filme de gangster, ele atualiza em vários níveis a mitologia fundamental do Oeste. Né? Um desses níveis, é claro, é a urbanização da história. A história que se passava na pradaria, né? No deserto, durante o século XIX, no Oeste, vai passar a ser vivida dentro da cidade grande, dentro da metrópole, no século XX. A gente está falando de 1940, 1950, que é quando o filme de gangster vai atingir seu momento mais importante. Isso é um dos níveis. Um outro nível possível de leitura é a ideia de que o herói do Western era um herói era mais romantizado, estava mais a favor de valores, vamos dizer, mais puros, tinha um nível de compreensão ali que estava relacionado com a relação de harmonia do homem com a natureza, e esse tipo de coisa não faz mais sentido dentro do cenário urbano do filme de gangster. No cenário urbano do filme de gangster a gente tem um herói que é muito mais ambíguo, ele é mais... ele é tão violento quanto o herói do filme do western, mas ele é muito menos romântico, ele é muito mais cínico, ele reflete, de certa modo, essa virada social que a gente tem em direção à urbanidade, em direção à competição cada vez maior, a um individualismo cada vez maior, a um hedonismo, na verdade, que ainda não está expresso totalmente naquele momento, acho que só vai se expressar no cinema a partir da década de 60, mas que é um traço que está começando a aparecer na sociedade americana, no momento em que o filme de gangster tem seu apogeu. Mas isso acho que tem um certo traço que é um traço intrínseco também à narrativa cinematográfica, né? Que é a tendência do espectador
criar um laço de empatia com o personagem principal do filme, seja ele um herói nos termos clássicos, românticos, ou seja ele um herói contemporâneo, vamos dizer assim, mais ambíguo, ou até um anti-herói, ou até uma pessoa que de herói não tem nada, mas ele continua sendo chamado de herói na teoria de cinema, e isso não é gratuito, ele continua sendo um herói porque quando a gente fala herói, a gente não está ressaltando as qualidades positivas desse personagem, mas sim o seu caráter protagonista. Quando você mostra uma pessoa e essa pessoa tem características humanas, a tendência natural do ser humano é de se identificar com certos aspectos dessa pessoa. Essa identificação ela tanto se dá por uma proximidade de sentimento, quanto se dá por afastamento também. É uma polaridade que existe aí nessa questão da empatia, mas essa empatia é uma qualidade intrínseca do cinema.